Yeah, yeah, you. Yabadabadu. Yeah, yeah, you. Yabadabadu. Quando eu nasci, logo de cara eu já percebi, no preto e branco da televisão estava garantida a minha diversão. Monstros japoneses eu encarei mais de 1 milhão de vezes. A luta eterna entre o bem e o mal, a invasão que veio do espaço sideral. Meu nome é Alexander Waverly, pode me chamar de Dago, ou Dagomir Marquesi, ou Diego de la Vega. Meu site é dagomirmarquesi.com, arroba nada, isso não tem nada a ver. Já fiquei assim, porque a gente vai ter um programa muito legal hoje. A gente está aqui com Paulo Gustavo Pereira, que é especialista em séries e filmes. Um pouco. Um pouco. Nada de Senado, nada. A gente vai dar um tempo agora, vai falar de coisas realmente importantes. Não discutia nada sobre... tá. Okay. Eu estou aqui com o Frederico Celestino também, que é meu colega de estágio. Nós somos estagiários aqui da Oeste. E ele é um astro do stand-up comedy. Estamos tentando, né? Estamos aí no cenário cômico brasileiro. Modesto. Fazer o pessoal dar risada. É um astro. Ainda hoje ele vai contar uma piada pra gente, mais pra frente aí. Paulo, muito legal você ter vindo. O que dizer? O que nós vamos começar aqui? Está completamente livre. Olha, a pergunta mais óbvia. O que você está assistindo? Tudo. Não, olha, é assim. Assistir séries tem dois estágios para mim. Um é me divertir e outro trabalhar, né? Em termos de divertimento, tem muita coisa legal e tem um monte de coisa que, pelo amor de Deus, por que eu comecei a assistir? Mas, aí tem assim, ou eu desisto como diversão, ou eu continuo para ver até onde vai. Então, hoje, por exemplo, eu estou assistindo a segunda temporada de His Dark Materials, né? Sei, meu. Que eu não tinha assistido a primeira temporada, só que como está na terceira e vai ser só a última temporada, então eu vou assistir, porque eu li os livros eu achei muito legal. Então eu comecei a assistir e achei interessante, mas as adaptações literárias de sagas desse tipo tem um problema muito sério, né? Porque eles querem modernizar uma coisa que é meio datada. É um negócio feito nos anos 90, querem colocar no século 22, né? E sem contar algumas coisas que você começa a assistir, porque falaram, nossa, é fantástico e tal, e aí você assiste, começa a se envolver e termina daquela maneira que você fala assim, perdi meu tempo. É como assistir Avatar. Né? Você vai assistir Avatar, nossa, Avatar, o outro filme foi fantástico. Aí você começa a assistir e fala assim: meu Deus, quanto tempo mais eu tenho que assistir? 3 horas, né, 3 horas e 4 minutos. Eu ainda não tive. Não, e assim, tá fazendo uma baita bilheteria, mas eu entendo por quê. Porque quem assistiu o primeiro filme, mais de 2 bilhões de dólares de bilheteria, vai querer saber do outro filme. O filme, visualmente, tecnicamente, é perfeito, mas a história, meu amigo... Eu ouvi falar que é a propaganda turística mais cara da história. Mas da onde? Aonde tem aquele... Daquela planeta lá. Mas não tem voo direto para lá, né? Então, se tivesse, não, você tem que fazer baldeação em Uberlândia, dá um trabalho federal, cara. Assim, você tem essas obrigações e hoje eu estou assistindo a série. Antigamente eu assistia mais, né? Agora eu estou assistindo só quando eu vejo algum amigo meu que assistiu, achou legal. Por incrível que pareça, de vez em quando eu estou assistindo coisas de indicação do que de trabalho, tipo, olha... É que nem a Netflix manda para você um e-mail. Achamos que essa série é boa. O famoso... Antigamente eu não esquentava a cabeça. Via se era boa ou não, depois eu descartava se não gostava. Agora eu não gosto de ler ou não, porque eu fico pensando assim, e se esse negócio for bom mesmo? É mais uma que eu tenho que assistir. Eu estou assistindo... Eu acho que eu estou assistindo, entre as séries regulares e coisas novas, tem umas 12. Ao mesmo tempo. Você tem que ver, aí você passa o dia inteiro. Não, isso sem contar que tem coisa que eu quero assistir de novo, né? Tô querendo rever Downton Abbey, né? Pois é. Indiquei para minha irmã, ela devorou isso em 2 semanas, e aí eu fico escutando ela, né? Aí você tem a fila, né? Tem a fila. Aliás, eu queria dizer só um negócio que eu esqueci, que esse Yabadabadu é uma parceria, parceria minha com o meu parceiro Rogério Nakashi, com o Fernando Moraes e o Tadeu Patola, e essa é uma homenagem, você viu, na TV em preto e branco e tal. Essa é uma alegria que eu tenho de, eu
tô chegando aos 70 anos, sempre fiquei em frente à TV assistindo série. É uma coisa que acompanha a gente durante décadas. Pode ter fases melhores, fases piores, mas hoje a gente tem essa alegria de poder ver praticamente de todas as épocas, né? Não, e não só isso, de tudo quanto é lugar. Acho que a grande coisa que eu achei legal a Netflix ter entrado no mercado é que te dá a oportunidade de assistir série do mundo inteiro. Eu vi uma série coreana chamada Kingdom, Kingdom. né? Que é uma série que assim, é uma mistura de Walking Dead, zumbis, com Game of Thrones. Os caras fizeram um mix ali. Coisa de doido, mas assim, maravilhosa. Teve 2 temporadas e um longa-metragem. Espero que tenha uma terceira para pelo menos fechar algumas coisas da segunda temporada. Então, quando você vê essa efeméride, né? De coisas que estão chegando, tudo quanto é lugar, série da África do Sul, eu assisti uma série da Turquia de super-herói. É, né? Mesmo, cara. Muito, muito interessante. Até mesmo algumas séries nacionais que me surpreenderam, porque assim, sabe que a série, a produção brasileira geralmente é assim, vamos fazer uma série polêmica, falando sobre o tráfico de drogas e que o herói era um herói, mas se transforma num traficante para poder combater o tráfico dentro do... para com isso! E a polícia é má, a polícia é má, corrupta. Eu assisti aquele Pico da Neblina. Pico da Neblina. Assisti 10 minutos, cara, é o tempo que eu me dou para ver um troço daquele. Pois é. Feia. Você pega parece que é feito de uma maneira e fala, olha, o mundo é feio, né? E aí aquela miséria, e aí vai para a comunidade, não sei o quê. Então, para mim, tá difícil assistir qualquer coisa brasileira. Mas aí eu peguei e me surpreendi com uma produção brasileira da HBO, que é Vale dos Desaparecidos. Pô, coisa de suspense, sobrenatural. Mistura um pouco com aquele Homem de Palha, né? Aquela história inglesa e tal. Eu falei, não, alguém pensou diferente, porque geralmente é isso. Ou é uma comédia sobre uma situação completamente absurda, tipo A Eleita, né? Absurda por quê? Ela é inspirada num seriado americano, isso ninguém falou, mas eu vi, chamado Major. Ninguém fala. Que é um cara que, assim, totalmente sem noção, que resolve se candidatar a prefeito de Chicago e é eleito. É o caso dela, só que é governadora do estado. E fica toda hora bebendo chá de cogumelo. É um jeito de empresar a realidade, né? Mas Agora, o seu rap é interessante. Vamos falar do seu rap. Porque, para quem não sabe, vamos lá, vamos jogar as cartas na mesa. É por causa deste senhor. Imagina. Sim. Não sei nem o que ele vai falar, mas. É por causa desse senhor que eu li um artigo que ele escreveu no Jornal da Tarde nos anos 80, chamado A Wicca. Né? Desculpa, não lembro qual o nome do artigo, não era esse, né? Mas meses depois ele lança um livro chamado A Wicca, onde tinha exatamente o artigo, né? Onde ele enumerava vários seriados em função de uma notícia que ele tinha lido. Pesquisei. Nossa, conheço o seu passado, meu amigo. Sobre o Vincent Terrace, que é um maluco mais do que a gente, que escreveu uma enciclopédia de 4 volumes sobre as séries nos Estados Unidos. Né? Uma coisa completamente pirada, né? Eu li aquele artigo naquela época, comprei o livro, que infelizmente sumiu no meio das 200 mudanças que eu já fiz. E aí eu falei assim, quando começou o lance da TV por assinatura, falei, pô, eu podia retomar aquele... Eu comecei a fazer uma pesquisa na época, né? Pensando em publicar um livro, fui no Estadão, peguei aqueles livros, olhei aquele negócio todo e tal. Tudo em função do seu artigo. Pô, que legal, cara. Aí, quando chegou a oportunidade de escrever o livro, escrevi a editora e tal, aí eu fiz uma besteira de um tamanho que eu já me penitenciei por causa disso, porque na hora de fazer o texto da introdução, eu falei assim, que eu li o artigo do Marcus Fairman. Ah, sim. Porque também escrevia no Jornal da Tarde na época, né? Quando saiu a primeira print do livro, né, eu estava mostrando para um amigo meu, Marquinhos Ramos, né, falecido amigo meu, que fez o Oscar comigo lá no SBT. Ele olhou assim, mas quem é esse cara? O cara que escreveu o artigo. Não, foi ele, foi o Dagomir Marques. Eu falei, pá! Meu Deus do céu, putz, grilo. Liguei para o editor, olha, aconteceu assim, não se preocupe, nós temos vai ter a segunda print e a gente já muda. Então hoje circula no Brasil, em sebos, tá? Uma que tem o Marcus Fairman e outra que tem o Dagomir Marques.
Tá? Legal, cara. Meu, o Ica foi realmente, na época, falar de televisão, falar de cultura pop. Não, era seriado, negócio... ninguém falava, né? Ela não pode, isso aí não pode. É legal, você pode. Era tipo pornô, assim. Você faz no banheiro, escondido. Porque no. Aliás, por falar nisso, eu tenho um recado para dar sobre a revista Oeste. Eu não, o Frederico vai dar um recado para você. Beleza. Então, você que está acompanhando a gente aqui pelo podcast Oestcast com o nosso Dagomir, o Paulo, a gente vai pedir a assinatura para vocês, revistaoeste.com/assine. Nossa revista, ela é 100% independente, a gente não depende de partidos e para se manter, a gente precisa de você. Vamos lá, revistaoeste.com/assine, ou você pode escanear o QR Code que está aqui na tela e já vai cair no nosso site. Fico orgulhoso desse cara, viu? Brilhante. Brilhante. Agora eu queria que você falasse também os canais de vídeo aqui, que nossos programas. Ah, sim. Você pode seguir a gente pelo YouTube, acompanhar, né, a gente pelo youtube.com/Revista Oeste. A gente também tem o Vimeo, caso você prefira, né, porque caso aconteça alguma coisa, se essa transmissão cair, você também pode acompanhar por lá. E temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter e afins. Muito bom, cara. Nós temos aqui a Oestcast, nós temos o Oeste Sem Filtro, as Liberais. Certo. E o Estúdio Oeste. O Estúdio Oeste, cara. São 4 produções que a gente tem aqui. E inscreva-se no canal. Sim, se inscreve aí para ficar a par de tudo que está acontecendo aqui, tudo que a gente está fazendo. Junte a mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. 1 milhão e 100, né? Exato. E também ativa sininho para sempre estar acompanhando, né? Não perder um papo tão divertido quanto esse aqui. Frederico, faz uma pergunta aí, por favor, cara. Ah, claro. Paulo, assim, a gente sabe... A gente está tendo uma ascensão, né, das produções coreanas, né? A gente teve Parasita 2019 que ganhou o Oscar. A gente recente tem Round 6, né, que é uma série que eu particularmente gostei bastante. É uma forma diferente da forma americana, né, que a gente está acostumado a assistir. Por exemplo, eu sou muito fã de Breaking Bad, mas eu gosto muito também de Round 6. E são séries completamente diferentes. Round 6 coreano, Parasita coreano. E sem falar doramas, que está super em alta, né? Que a galera tem assistido bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas produções coreanas. Olha, o que eu acho divertido nessa história toda é o seguinte. Nada como a tecnologia, ou seja, os canais de streaming, para te dar acesso a essas produções de lugares que você nunca ouviu falar. Por exemplo... Você já assistiu algum filme da África do Sul? Não. Pois é, tem uma série da África do Sul de espionagem. É mesmo, cara? Como é que chama? Não lembro. Você acha que eu vou lembrar? O cara acha que eu vou lembrar. Né? Essa série é HBO, né? Não, essa série é da coisa, da... Da Coreia? Não. Da Netflix. Desculpa, da África do Sul mesmo. Ah. Netflix, você falou HBO. HBO tem uma série chamada Beforeigners, né? Que é a série mais pirada que eu já vi até hoje, feita onde? Na Noruega. Falado em norueguês, tá? E dublado em inglês, né? Porque, afinal de contas, quem é que vai entender? Não dá, né? E a história pirada, porque assim, num determinado momento do nosso dia a dia aqui, começa a abrir uns buracos nos lagos principais de Oslo, capital, né? E de lá surgem pessoas. 2 tipos de pessoas. Pessoas que viveram 10 mil anos atrás, ou seja, vikings, certo? Nossa. E pessoas da Inglaterra, quer dizer, da era vitoriana. E aí, a história se passa, se eu não me engano, 10 ou 12 anos depois que começou esse fenômeno, que aliás não parou, está sempre acontecendo. Mostra como é que é a integração desses 2 povos culturalmente na sociedade moderna de hoje. Assim, você assiste, ainda bem que são só 6 episódios, porque é uma piração tão grande e tem coisas divertidíssimas, né? Tem uma situação lá que uma antiga guerreira viking é contratada para ser policial, né? Então ela vai acompanhar, estão investigando um caso, que é o arco principal da história, e aí ela pede para o companheiro, dá uma paradinha aqui? Ok, tá bom. Eles param num jardim, ela vai até um gramado e pega um musgo, né? E coloca no meio das pernas, por dentro da calça. Você fala assim, que é isso? Aí o policial, o que você está fazendo? Não, é que eu estou num daqueles dias
Falei, não, mas você não conhece absorvente? O que é isso? Aí ele para na farmácia, compra e ela pede para alguém, uma outra mulher explicar como usar. Essa brincadeira cultural é interessante. Mas, voltando a falar sobre o material coreano, eu nunca tinha ouvido falar em dorama. Até passar o primeiro que entrou na Netflix, que, se eu não me engano, chama Hunter City, né? Que é a história de um agente da Coreia do Sul que vai fazer uma missão secreta na Coreia do Norte de matar um general comunista e tal. Na hora que eles estão voltando para o submarino, eles são dá uma nhaca lá qualquer e eles têm que eliminar todo mundo que participou da missão. Porque senão ia causar aquela coisa política, guerra nuclear, escambau. Só que um dos caras que está morrendo fala assim, olha, você que vai ser o único que vai sobreviver, tá? Toma conta do meu filho. Aí ele vai lá, rapta o garoto e começa a criar ele numa ilha lá, numa das ilhas onde tem muito pirata. Ele cresce, o garoto, isso é tudo no primeiro episódio, né? Cresce com artes marciais, não sei o quê, e ele decide voltar para reencontrar com a mãe. Daí para frente vira uma espécie de... As pessoas ficam caçando ele se defende, aquela coisa toda. Para mim, eu achei interessante. Só me incomodou o fato dele usar cabelo emo. Entendeu? Aquele negócio totalmente assim, você não consegue levar o herói. Sério, não dá. Ok. Mas tudo bem. Daí pra frente veio um monte de coisas, né? De material. E foi quando eu fui dar uma pesquisada para saber como é que é o esquema do dorama. É um negócio que tem na televisão coreana desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, novelinhas de 16 episódios, 18, não passa disso. Porque é para você ficar ligado e partir para a próxima, em si, para não ficar, digamos assim, perder tempo com muita coisa quando você pode contar a história rapidamente, né? Se eu soubesse disso aqui no Brasil. Né? Não, e por falar nisso, essa série que você falou, que os noruegueses saem do buraco, você vê que é tipo da ideia que... Vamos tomar uma cerveja aí e vem uma ideia maluca. Não é passar recado, né? Exatamente. Esse que é o lance do Brasil que cansa. Vamos dar um recado sobre a exploração dos negros, dos gays. Para de dar recado. Conta uma historinha que a gente quer ouvir. O Pico da Neblina seria uma história interessante se mostrasse o outro lado. Porque assim, todo mundo fala, não, porque nós temos que aprovar a liberação das drogas e tal. Não tem um país que liberou drogas e funcionou. Ah, não, mas lá em Los Angeles... Não, alguém já foi lá ver como é que é a situação? A situação lá, assim, o crime organizado toma conta das principais bodegas de maconha farmacêutica. Então, mudou. Em vez de agora, eles não precisam lavar dinheiro. Eles já têm a própria máquina para poder fazer isso. Não, fala. Então, e aí você tem uma série que você podia discutir essas coisas de uma... Não, fica assim, olha, o Brasil... Isso é tão ruim, tá? A ideia é tão ruim que o Congresso aprovou a liberação das drogas. E a história não vai discutir isso. Vai discutir um personagem que tem problemas de arrumar dinheiro no crime, que ele está mergulhado. Isso é uma ideia tão ruim quanto... Medida Provisória, o filme. Não vi. Pois bem, eu lembro de ter escutado isso de uma amiga minha. Falei assim, não, o filme é uma boa, porque tem que passar mensagem contra o racismo. Mas, minha amiga, entenda o seguinte... mensagem. Veja, a Medida Provisória, o filme, diz o seguinte, todos os negros e descendentes de negros serão expulsos do Brasil. Só 76% da população. E não fala no filme para onde eles vão. Como é que você manda 150 milhões de pessoas fora do país por uma medida provisória, né? Uma medida racista, mas não fala para onde vai, por que tem que ir. Não precisa ter lógica. Não tem sentido. Você passar o recado, só dizer... Não, mas é a mesma história. Você sabe isso é engraçado, porque cada vez que alguém fala assim sobre... porque é importante o empoderamento da mulher, ela tem que ter mais espaço. Me fala uma coisa, Dragomir.
A mulher no cinema, ela alguma vez foi maltratada? Pode ter sido, né? Sim, mas assim, vou pegar um mas exemplo assim, bem antigo. A Scarlett O'Hara, ela é uma mulher sofrida? Não. Ela toma na cabeça? Não, e ela fala uma frase que serve de nunca mais vão passar fome. Pois é! E ela é uma coisa, isso é empoderamento. Isso é empoderamento. É uma atitude individual dela, não foi o comitê né? Porque hoje chega um ponto que você, principalmente no Brasil, você vê um negro, cara, você fala, meu, esse cara tem talento ou ele tá aí pra cumprir cota ou coisa parecida? Sim. Porque é triste, cara, porque isso é a coisa mais racista que existe. É. Sabe, a gente vê na história do cinema brasileiro, da televisão, os negros entravam e saíam, né? Porque eles eram competentes, eles eram talentosos, eram engraçados, tristes, não sei o quê. Agora você olha, você fala, meu, será que... Você desconfia, você passa a desconfiar. Aliás, eu queria dar um recado aqui para Amazon Prime, eu sei que eles assistem todo o Westcast. Queria dizer que minha série favorita hoje, quer dizer, favorita não, que eu tô viciado, é SEAL Team. SEAL Team, bom. Você conhece? Claro. Meu, eu tô viciado nessa série, eu e a Lidse, e a gente... Eles estão passando só 3 temporadas. 1, 2, 3. Libera logo a 4, 5 e 6, por favor. Por favor, tô pedindo. Você sabe que eu fiz exatamente isso, eu tenho acho que uns 5 meses. Eu estava assistindo... Entrou no ar a nova série... A nova série, não, digamos, o novo gancho da série Lei e Ordem. Né? Sim. Tinha parado em 2020. Não, 2010, e aí a NBC resolveu retomar. Com o Sam Waterston, né? Inclusive. Muito legal. E aí, no primeiro episódio, aparece uma personagem, eu falei, mas essa daí já participou do... Eu nunca assisti Lei e Ordem inteiro, eu assisti as outras. Muito grande também. Né, não, tem mas 20 já... temporadas. Eu assisto até hoje, já assisti as 23 também, temporadas do Lei e Ordem, Unidade de Vítimas Especiais, 20 de NCIS, cara. Só não assisti 19 do Grey's Anatomy, porque eu abandonei lá na 6ª temporada, não aguentava mais ver aquela mulher chorar. Todo episódio... Não, para! Arruma um marido, aí ela arruma, o marido morre, ela começa a chorar de novo. Não dá. E aí eu falei, mas peraí, eu conheço isso daí. Aí eu fui na Amazon, porque a Amazon tem da 6ª temporada em diante. Aí eu fui na 6ª, onde tem a Carrie Lowell, que é a atriz, que faz uma participação, né? No episódio, e fui lá ver quando ela entra na série. Aí comecei a assistir e tal. Aí, da 6ª para a 7ª temporada, não, da 7ª para a 8ª temporada, vai mudar também o elenco. Essa é a grande sacada dessa série, né? Muda o elenco, mas a história continua boa. E aí não tinha. Tava lá escrito, tem a série, mas não está disponível para você. Falei, o que eu fiz? Eu sou um cara legal. Liguei para o serviço de assinante. Olha, não, eu vou anotar aqui e tal. E aí... Isso para a Amazon também. Aí uma semana depois já estavam os outros. Só que agora, eu não consigo avançar no 11ª temporada, que também aconteceu a mesma coisa. Falei, eu quero saber o que acontece, né? Porque morreu um personagem, vão colocar quem no lugar? E assim, por mais incrível que pareça, essas séries com muita longevidade, você fala assim, nossa, muita história. Mas se você está acompanhando, não tem longevidade. Não tem. Tem para quem vê agora. Vou assistir 20 temporadas NCIS. Não, pelo amor de Deus. É muito... Não é. É que nem eu estava assistindo uma série que eu me arrependi de não ter acompanhado desde o começo. Vi metade da primeira temporada, mas aí por algum motivo deixei de lado, que é o Gotham, né? Sim. Pois é. Se eu tivesse... Você viu, meu? Eu gosto muito do personagem, o Coringa, que é um menino mais novo. É essa do Batman mesmo, que vocês... Sim. Não, o Pinguim. O Pinguim, porque o Coringa não aparece nessa série. Não, aparece sim, desculpa. Que é o menino mais novo. Isso, tem razão. É uma atuação muito boa. E é uma série que, se eu tivesse assistido regularmente, quando eu encontrei com a Morena Baccarin, que trabalha na série... Você com ela, que legal. Né? Eu não sabia que ela trabalhava na série. Porque eu não vi. E aí, a única coisa que eu sabia é que ela tinha casado com o Benjamin Mackenzie, que é o tenente Gordon, né? Do seriado. Bati um papo com ela num evento, que ela estava no lançamento da série Sessão de Terapia, né? Com o Celton Mello. E falei assim, eu conheci o Benjamin, que ele veio aqui no Brasil lançar a série. Eu sei, ele me contou que gostou muito de ter vindo aqui e tal. Batemos um papo, mas... Não falei nada da série que os dois conheceram, porque eu não tinha visto. E aí, o que eu tinha feito depois? Eu vou começar a assistir ela inteirinha. Acho que durante 2 meses só vi, dentro do meu tempo, né? Assisti Gotham. Uma puta série boa, pô.
Muito boa. Eu conheci a Morena Baccarin no Homeland. Ela fez um grande trabalho, cara. Ela Muito faz bom. um grande Mas aí, trabalho. depois da terceira temporada, ela sai da série. Ela né? sai, Mas a série é muito boa. Foi até o fim, eu achei legal. Mas ela, assim, ela é muito boa, mas depois da terceira temporada muda o conceito. Ela vira uma série de espionagem, basicamente, né? A primeira não, aquele negócio da dúvida, será que ele realmente Nossa, é incrível, cara. Sofreu lavagem cerebral. Você assistiu a original, não? Prisioneiro de Guerra? Não. Ela israelense, né? É muito boa, mas é muito mais... Assim, é aquela tua história. Você vê as coisas originais depois que você viu a adaptação, né? Eu assisti Os Infiltrados, mas não tinha visto a versão chinesa, né? É muito doido, é muito diferente. É diferente, cara. Muito diferente. Tem a mesma ideia do conceito dos caras se filtrarem, do jeito que está nos dias de hoje, né? O pessoal do PCC com deputados, né? Então, isso aí é normal, né? A ficção deixou de ser ficção faz muito tempo, né? Em matéria de série israelense, eu sou muito chegado no Falda. Tá muito boa. Nossa, que série boa. Pena que Falda. Não, Putz, é muito Falda boa, cara. Nossa, parece que você tá lá dentro. Parece que você tá lá no meio da briga. É um negócio muito bem feito. É uma série de antiterrorista e tal. Você sabe que o ator principal fez uma outra, né, na Netflix, mas a série não vingou. Eu vi também, mas por não... ele, mas eu não achei grande coisa, não. Não tinha nada de... Acho que foi assim, tipo, vamos fazer uma carreira internacional para ele, verdadeira, mas agora eu quero ver o Falda, quero ver a quarta temporada que tá chegando. Não, aí, e assim, tem as produções israelenses também tem umas coisas, Homeland, né, é uma delas, né? Homeland foi feito lá, né? E tinha uma outra que era... Eles têm uma sacada, né, cara? Sessão de terapia. Sessão de terapia de lá, Né? Eu não vi a original, vi só a americana, né, que é o In Treatment. Mas quando eu assisti, falei que puta sacada, uma série de 40 episódios, que é pra você assistir um episódio por dia de meia hora, que é uma sessão de terapia, e no último dia é a supervisão com o supervisor do terapeuta. Puta ideia. Puta ideia. Eles têm a ideia, né? O Israel tem essa coisa, eles fazem produções relativamente baratas, mas com grandes ideias, né? Não, aí você pega... vamos lá, vamos para a Europa, para os países nórdicos. Eu assisti aquela série que chama The Bridge. Sei. Né? E depois eu assisti The Tunnel, que é a versão inglesa, e vi a versão americana, que infelizmente é muito fraquinha. Né? Não pegaram o espírito da coisa. Mas a ideia de você ter assim, ter aquela ponte que separa a Suécia da Dinamarca, e ali encontra um corpo no meio, quer dizer... Duas partes de corpo, o dinamarquês está na Suécia e o da Suécia está na Dinamarca. E aí bota dois caras para investigar. Cara, que, assim, chocante. Isso é coisa de, né? O cara que passou aquela ponte 1 milhão de vezes e teve a ideia, cara. Isso são grandes sacadas e geram... Não é que gera um filme, gera uma série. Não, é o cara do como é que é? Da menina tatuada lá, o Millennium, né? Millennium, exatamente. Aquela sequência, aquela série é muito boa. E tem também o Wallander. Eu vi a série... O Wallander eu acho que eu não vi. Então, o Wallander, na Netflix, se eu não me engano, tem a série, a adaptação da BBC, que ela pegou os livros e fez a adaptação com o Kenneth Branagh, inclusive, fazendo o papel do detetive. E toda filmada na Suécia, na Dinamarca, Suécia, daqueles países lá. Né? Sim. Cada vez que você fala de Suécia, eu sempre lembro de revista de sacanagem, não sei porquê. É do meu tempo, tá? Do nosso. Você ainda não. As ainda suecas. As famosas suecas. Chegaram nos meus tempos. Então. Eu sei que tem essa série, a série original que é feita na Suécia, é muito boa também. E o que é engraçado é que esses atores que você vê nessas séries nórdicas, de repente estão fazendo um papelzinho ali num seriado ou num filme americano. Porque, né, foram descobertos, né? Tem uma série que eu nunca tinha visto uma série política tão bem feita e que é chamada Government, né? Que está na Netflix, que é sobre a secretária de Educação da Suécia ou Dinamarca, eu nunca lembro o país. É obrigada a assumir o cargo. Olha só, atenção, olha por que ela assume o cargo de primeiro-ministro do país. Porque o primeiro-ministro, numa viagem internacional, compra um presente para a mulher, que é uma caixa de bombons, que deve ter custado 20 euros,
Mas isso é com o cartão do governo. corporativo. E aí o cara é detonado. Eu falei, vocês não podem fazer série aqui no Brasil. Eles vão achar que é completamente insano. Como assim? 50 milhões de reais e os caras roubam. Tá livre? Pois é. Né? Mas olha, e a série é muito bem feita. E a atriz, que eu fiquei apaixonado por ela, a Bridget Munson, tem um outro nome, né? São 3 nomes, eu sempre lembro dos primeiros. A Bridget, ela foi convidada para trabalhar na primeira temporada de Westworld. É mesmo, cara. Tá lá. Ela é uma personagem principal lá. Que, infelizmente... Aliás, que infeliz... isso que eu ia falar, que pena, porque eu acho que é uma das séries mais instigantes que foram criadas nos últimos tempos, o Westworld. E como foi se cancelada, perdeu, né? Mas se você sabe por quê? perdeu, cara. Ele se perdeu. Deixa eu te explicar por quê. Agora, fofocas de bastidores de produção. A Netflix, não, a HBO, estava com um problema muito sério, porque ia acabar Game of Thrones, que é o carro-chefe, né? E principalmente eles estavam num momento crucial da produção, porque o George R. Martin, depois que se casou com uma menina 50 anos mais nova do que ele... Isso eu não sabia, não. Pois é, decidiu, eu vou escrever os últimos 2 volumes, mas não estou com pressa, tá? E não escreveu até hoje, tá? Os fãs... Eu adorei isso, sabe por quê? Porque eu não aguentava mais se conversar com alguém sobre Game of Thrones. E o cara, mas eu li o livro, inclusive na próxima temporada acontece tal coisa. Eu falei, eles me contaram do que acontecia na 3ª temporada, eu quase matei o cara, quase eu joguei ele da janela. Eu falei, mas eu não leio o livro, caramba. Então, quando parou de ter os livros, aí eu falei, agora é minha vez. Pois bem. Em termos de produção, eles queriam substituir por alguma outra coisa. Sim. E aí pintou uma série dramática do Martin Scorsese chamada Vinil. Vinil, que também não embalou, né, meu? Assim, não, só porque era uma bosta, desculpa. Muito ruim. Assim, os caras são uma grande gravadora americana que estão no limite do apogeu da extinção, tem a oportunidade de vender a gravadora e faturar uma grana para uma companhia alemã, que isso realmente aconteceu, a Polygram, com a Polydor e tal. E aí, de uma hora para outra, não. O cara cheira todas, vai para a reunião. Não, nós vamos vencer essa crise. Não venceu porque a série acabou, porque era ruim demais. Então, isso rendeu na HBO um problema muito sério de logística, porque não dá para continuar a série, porque nós demitimos o produtor das séries. Né? Então, nós temos que substituir. Mas nós temos aqui a minissérie, tá? Westworld. Que é baseado num livro do Crichton, né? Filme, do Michael Crichton, que é maravilhoso. Né? O filme com o Will Brynner, né, cara? O Will Brynner, o Richard Benjamin e o outro cara, que eu sempre esqueço o nome dele, que casou com a Barbara Streisand. Fofocas. Pois bem, aí no meio do caminho, a produção já tinha sido engatilhada, minissérie, beleza, não, vamos mudar, vai ser uma série. Vamos tentar substituir, trazer o pessoal do Game of Thrones. Mas não vai ser conseguido trazer Game of Thrones, porque o pessoal está querendo ver uma coisa que não vai ter com consistência no seriado, que é uma ficção científica. E aí, a partir da 2ª temporada, fica uma quizumba. E eu sabia disso, porque quando termina a 1ª temporada, eu falei, eu achei legal, porque você costura a história de um jeito, invertendo toda a estrutura dramática para um impacto na revelação final, que é a mesma estrutura que o Villeneuve fez no filme A Chegada, aquele da nave espacial chegando. O cara fez a mesma coisa, só que num seriado de 8 episódios. Aí o que eu faço depois? Não sei. Inventa alguma coisa, vamos continuar. E aí já dá uma volta de um tamanho. A última temporada, apesar que eu gosto de coisas bizarras demais. Não dá audiência, né? Não dava. Ele ficava... Aliás, eu achei um belo trabalho do Santoro. Achei que ele trabalhou muito bem. Muito bom. Mas, chegou uma hora que ele ficava dando volta. Ele não sabia mais o que fazer. Não tinha o personagem. Parecia que ele era só um boneco ali do parque, né? Ele não estava mais atuando, só estava ali dando uma volta. E eu acho essa questão, cara, uma das grandes questões que vão rolar, que é a relação entre humanos e robôs. Sim. Né? Essa é uma questão ética, muito séria, né? E aí eles, eu falei, essa série vai ser maravilhosa. Mas chegou uma hora que você fala, tá bom, de novo. Mas é a mesma coisa de você ver, assim, hoje você tem o grande X da questão na produção de cinema e de televisão, super-heróis. Né? Algumas boas adaptações, outras nem tanto.
algumas exageradamente lacradoras, outras que acabam se perdendo no tempo e no espaço. E do outro lado, filmes de modo geral. E aí, você pode incluir o filme do 007, Missão Impossível, Top Gun. Quando pinta o Top Gun Maverick, que é aquele filme, digamos assim, que tem tudo do bom e do melhor para quem assistiu primeiro lá atrás. E para quem nunca viu esse filme... É verdade, cara. É um tremendo filme de herói. Não precisava nem ter visto primeiro. Porque Exatamente. Você pega um personagem legal, que tem seus problemas do passado e tal, mas sem deixar ele bobo, né? Porque eu não aguento esse personagem... Não, sabe, eu sei que eu matei ele, mas foi em legítima defesa. Eu sei que você foi... Você já foi inocentado, mas por que você ainda tá com dor de corno? Não, sabe, que senão ninguém vai me levar a sério como personagem. Não dá. Não dá, né? Cara. Ali não tem isso, cara. Não tem, é assim. Ele tem o drama, e aliás, o que eu achei muito legal, eu tinha assistido uma recomendação, eu assisti o documentário do Val Kilmer, chamado Val, que se eu não me engano está na Amazon, né? Não sei. Na Amazon, Netflix, é só procurar, né? Não é difícil. Ele aparecendo lá, eu fiquei surpreso, porque ele não estava com condição de fazer mais nada, né? Ele não está. A voz dele foi recriada, né? Foi, né? Eu acho, inclusive, que a parte dele falar, na hora que ele fala ali, é computação gráfica, mas é tão perfeita que não dá para saber se... É incrível, cara. É impressionante. Eu achei uma tremenda homenagem, achei muito bonito. Aliás, a série toda do Missão Impossível só melhora, eu acho que só melhora. E eu sou do tempo, você também, de assistir na televisão, né? Você talvez nem saiba, você sabia que existia. Assisti o Missão Impossível na TV já. Porque é incrível, cara. Tem gente que fala, foi sério isso? Nem sabia. Pois é, ué. E eles respeitaram, cara. Eles respeitaram cada episódio, só melhora, eu acho. Tá cada vez melhor. E eles respeitam a série. Coisa que eu acho que o quinto episódio, inclusive, que eu não lembro o nome, é o que é o mais parecido com a série. Tem aquelas voltas e reviravoltas e tal. Tudo bem que a gente sabe que o filme tem que ter um ápice por causa do Tom Cruise fazer alguma loucura, né? Se jogar agora, coisa que o seu Guy Ritchie fez besteira com a gente da Uncle. Você sabe o que é o problema desse pessoal? É o seguinte... Primeiro eles fazem filme pensando assim, qual é o público que vai assistir? O meu público é débil mental, então eu tenho que explicar tudo pra eles. Sabe? Mas peraí, o personagem do Super-Homem tem 80 anos, o Mickey Mouse você tem que explicar a origem dele, pra quê? Né? Não tem sentido. Já bota lá, o cara nasceu. Se você quiser fazer um flashback, por exemplo, no primeiro filme do Batman, né, do Tim Burton, tem lá um flashback da morte dos pais e tal. Aí depois fazem isso 200 vezes, não aguenta mais ver os caras morrer, né? A única besteira, inclusive, que eu sempre falo do filme do Tim Burton é o seguinte, tem certas coisas que você precisa não forçar barra. Não precisa forçar barra. Então, assim, a gente sabe que o Batman é traumatizado, né? O colar de pérola, em câmera lenta. Mais uma vez, o colar de pérola. O morceguinho. Colocar o Coringa como sendo o assassino dos pais é a coisa mais idiota. Não, mas é pra criar tensão do que o cara é um psicopata, tá lidando com outro psicopata, os caras vão se bater de frente, não tem que ficar fazendo onda, né? Então, assim, Hollywood tem esse problema de querer recontar as histórias pra pessoa que tem QI de ostra. Né? Então, assim, o que é o problema do agente da Uncle? Com todo respeito às ostras. Então, o agente da Uncle não tem o agente e também não tem a Uncle no filme. Um absurdo, cara, um absurdo. Você fica até o final do filme, cadê o agente? Falta de respeito, cara, total. Eu fiquei puto, especialmente porque eu escrevi um livro sobre o agente da Uncle. Sim. Você chegou a ver, eu escrevi em inglês, foi a minha primeira obra em inglês e tal. E eu lancei no dia do lançamento do filme. Do filme. Eu falei, agora vai... Se bem que foi bem, a vendagem foi bem do pessoal mais antigo e tal. Mas quando eu vi o filme, eu falei, isso não tem nada a ver. Isso mas assim... chute. Apesar do Henry Cavill, eu gostei de Napoleão Solo, achei que sim, tá bom, bem. Mas o outro não acertou, cara. O Ilya Kuryakin não veja, olha qual que é o problema desse filme. Tem um monte de problemas de filmes que os caras não entenderam. Primeiro, esse negócio de contar a origem. Pra quê? Bota a Uncle já existindo. Põe lá. Bota lá eles são inimigos da Trush, né? E bota lá a ação acontecendo, uma missão. Entra na cabine do Del Floria,
né? O alfaiate. O alfaiate pode... Puxa a cordinha, acabou, cara. Não entra lá. precisa. O teaser do lançamento do seriado era exatamente isso, e quando o seriado começa, não tem explicação que um era daqui, outro era de lá, nada. Bota lá, os dois já são. Mas não, tem que explicar. É o seguinte, o grande problema do cinema hoje, das séries de televisão, é o seguinte, é trabalhar direto ao lado do departamento de marketing. Uma das coisas que me irrita no novo Avatar é que tem horas que os adolescentes que estão lá são muito de shopping center. E eles são alienígenas de um planeta completamente louco. E aí, de repente, eles mostram o dedo do meio um pro outro. Aonde eles aprenderam isso? Tem isso. Tem. E provocações vulgares. Esse não, eu ouvi sobre. E tem provocações vulgares do tipo... por que você não vem junto comigo? Você é franguinha, não quer vir junto comigo? Você vem aqui, né? Os caras estão no meio de uma batalha e o cara fica tirando sarro do irmão. Falei, nossa, isso não funciona. Isso aqui não é filme do John Hughes. Sabe, é uma ficção científica. Grande. Esse aí é fantástico. John Hughes. Nossa senhora, cara. Eu acho que não tem um filme dele que eu não goste. Nossa, tem um ou outro mais fraquinho e tal, mas assim... o Ferris Bueller, quantas vezes passar eu vou assistir? Quantas vezes... Não, e o Clube dos Cinco? Você sabe que a coisa mais bizarra do Clube dos Cinco é que ele nunca passou no Brasil? Ele foi lançado em vídeo. É mesmo. Porque... Quem que é John... Filme de adolescente com Hughes, cinco... Nossa. Cara. Só que depois que ele fez o sucesso com o Ferris Bueller, porra, vamos caçar os filmes. Só que aí já era tarde demais, né? Pra mim é um dos filmes mais bem dirigidos da história do cinema. Aquela bobaginha de Sessão da Tarde, mas é demais. Cara. Não, é fantástico. É perfeito. Quando eles começam a cantar... a música dos Beatles no meio do filme. É demais, cara. E aquele final com aquele ator maravilhoso, que é o diretor todo estropiado, andando atrás do ônibus em câmera lenta, e fica aquela musiquinha. E ele, aquele derrotado, né? É maravilhoso. Tomou uma mordida do cachorro. São clássicos, né, cara? A gente tem que aproveitar... é o que eu tenho feito recentemente, né? Eu tenho assistido de vez em quando... eu tenho uma biblioteca considerável de DVDs e Blu-rays e tal. E toda vez que lança um filme no streaming, dependendo, eu até assisto de novo, né? Top Gun assisti já 2 vezes no streaming, depois de ter visto 2 vezes no cinema. Que é o tipo de filme que você tem que ver no cinema, né? Aí você tem os outros filmes menores, né? Que eu por exemplo... ainda não vi aquele Babilônia, que já está disponível, né? Que dizem que é um filme legal, tal. Eu ouvi falar também que é muito ruim, cara. Então. Mas aí, como é filme de Oscar... Bom diretor, né? O cara fez o Whiplash, que é o Whiplash, Nossa, um filmaço, né, cara? Muito bom. Muito bom. Mas dizem que esse Babilônia é um... Dizem, eu li assim, que é um festival de dinheiro que vai para lugar nenhum, assim, fica coisa de... Esse é outro problema, além de querer explicar o óbvio, gastam dinheiro em coisas que não precisam. Mas, meu, tem uma mudança, né, de relação, porque, para mim, cinema... Eu tenho não sei se você também tem um catálogo de uma planilha de tudo que eu assisti para não assistir de novo, não ficar revendo. Não, eu tenho a de séries, ela funciona a de filmes. Acontece assim, eu boto lá. Não, é óbvio que tem filme muito obscuro, porque assim, como é que sempre foi com a minha relação com o cinema? Quando não tinha o vídeo, eu assistia no cinema a quantidade de vezes que eu podia assistir. Assistia o primeiro, depois reprisava, né? Eu lembro que tinha um cinema no centro que era... O Biju. Não, na São João ele passava só filmes de ação nos anos 80. Então tinha lá, sessão dupla, Duro de Matar com Predador. Aí outro, Predador com Tropa de Estelares. Não sei o que, só... O Predador enfrenta o Duro de Matar. Então eu assistia esse monte de filme, né? Mas os seriados não, inclusive até mesmo por causa do trabalho do livro, eu fiz uma planilha catalogando todos os seriados. Sim. E aí tem uma coisa que vai te surpreender. O livro, ele deve ter, como referência, mais ou menos, para arredondar, 1000 seriados. Tá? De todos... Fala do livro, fala qual... Assim, é o Almanaque dos Seriados, né? Ele é lançado pela Editora em 2008 e ainda vende até hoje, porque tem muita informação lá que as pessoas gostam e não tem digital. Não tem digital. Meu, que pena, cara. Uma das coisas que eu precisava conversar com o novo editor lá de Editora, porque depois que teve a pandemia, todo mundo se fechou e eu preciso cobrar ele.
Falta um pagamento. E cobra de ser digitalizado também, cara. Não, isso é uma boa. Aí eterniza, né? Não tem essa coisa, acabou, esgotou, acabou, não tem espaço. Não, e aí outra coisa, e aí entra a questão da tabela. Eu fiz a tabela para poder me orientar do jeito que eu ia escrever, porque inicialmente era uma enciclopédia, de A a Z. Só que o editor falou, não, isso aqui vai ter 5 mil páginas, você tem que escolher um outro tipo. E aí eu fiz agrupando temas por décadas, né? Então, sei lá, os melhores detetives nos anos 60, tem esse, né? As famílias desbravadoras, tem esse. Então eu fiz o texto mais ou menos desse jeito. Mas para não me perder e seguir uma ordem, né, dentro dessa cronologia, eu comecei a escrever essa planilha. E pasme, ela está meio desatualizada, ela está em 2017, falta colocar esses últimos 4 anos. Olha a loucura. De 1950 até 2000, você tem 1000 séries, tá? De todos os tipos. De 2000 até 2014, tá? Tem 1.800. Nossa, cara. Aí, por que é bom? Primeiro, porque os canais por assinatura entraram com muita força na TV paga e tal. E aí, depois começaram, isso aí em 2014, ainda não tinha entrado o lance das séries de Netflix, Amazon, nem nada. Já está em 2.500. Nossa, cara. É série pra cacete. É impressionante. Cara. Sabe, todo ano eu comecei a fazer uma pesquisa dos últimos 4 anos, não, dos últimos 6 anos para cá. Eu vi um depoimento do presidente do FX americano de que ele, por conta própria, começou a anotar séries canceladas e renovadas na programação americana. Eu achei a ideia legal, falei, vou fazer a mesma coisa aqui. Hoje no ar, tá, 2022, você teve a oportunidade de assistir 600 séries. Nossa. 600 séries, das novas e das renovadas. E foi, sabe, tira um pouco mais da metade de canceladas e tal. Mas isso em streaming, você está falando? Não, em streaming e TV por assinatura. Nossa, cara. É coisa pra diabo. É impressionante. E o problema do streaming, porque assim, é óbvio que eu faço a pesquisa, vou renovando, mas sempre pegando material externo, né, da TV Line, que é um site muito interessante, que ele separa lá por redes de televisão, streaming e pay TV, né? Que lá não é pay TV, é cable, né? Então, e você tem todas as séries, tudo que está acontecendo, o que foi renovado e tal. Aí eu pego essa tabela, boto lá na planilha e vou vendo, fazendo a comparação, para dizer, isso aqui já foi, isso aqui é renovado, para poder escrever. Aí eu separo por canais. Sim. Para poder facilitar quem quer assistir, quem quer ver o que está acontecendo. Então, e os canais da Netflix e da Amazon são os que têm mais coisa. E mais coisa do tipo assim, mais renovados, mais novas séries e mais cancelados. Então, quando você olha lá, falei, porra, quanta coisa. E tem coisa que tá lá. Não, e tem. Se você. Não sei se você chegou a pegar essa. Deve ter pego, porque teve uma época que a Sony, era a TV, a canal Sony, era série o dia inteiro. Eu não largava aquilo. Eu ficava, era muito bom. Ligava e ficava olhando, séries maravilhosas, né? Tinha The Agency, tinha um monte ali. Sim. Essa série, essa geração de séries sumiu, cara. Você não acha quase nada. A hora que começar a reprisar essas séries também, a sua lista aí vai aumentar muito mais. Porque elas sumiram, você não vê mais. Nos canais, por exemplo, a Paramount, eu estou assistindo uma série que eu assisti vários episódios na Sony, chamado Regras do Amor ou Rules of Engagement, que é a série que não poderia ser produzida hoje. Porque ela tem um personagem misógino, tem brincadeiras com gays, mas nada ofensivo, sabe? Só pontual. Não pode nenhuma, né? Não pode. Eu tomei uma bronca uma vez de uma pessoa muito chegada, falou assim, você não pode falar isso. Ué, mas isso aqui não é isso aqui? Mas não pode falar. Mas você sabe que é isso aqui. Não, eu sei que é. Não vou entrar na discussão para não ter dor de cabeça, né? Mas assim, é que nem eu estava assistindo... Eu falei para você que eu tenho escrito artigos em função de coisas que eu tenho visto, né? Então eu comecei a assistir, eu estava procurando alguma coisa ali no coisa e de repente Um Sonho de Liberdade. Puta, comecei a assistir O Sonho de Liberdade, que é um filmaço. Porra, e assisto o filme e tal, e eu comecei a ficar, peraí, tem alguma coisa aqui que... Aí eu escrevi uma matéria assim, por que O Sonho de Liberdade não seria produzido hoje? Então começa com o diálogo do Morgan Freeman
com o Tim Robbins, quando eles se conhecem no pátio do presídio, quando ele fala assim, olha, só que você tem que tomar cuidado com as irmãs, né? E o Tim Robbins vira para ele, não adianta falar que eu não sou homossexual, né? Porque ele estava sendo caçado por esse grupo, né? Para ser currado. Ele falou, o Morgan falou, não, para eles acharem que são homossexuais, eles têm que ser considerados humanos. Né? Aí eu falei assim, nesse ponto, né? Dificilmente, porque vão falar que você está tratando mal as pessoas que têm esse desejo e papapá, papapá. Falei, esse filme não seria realizado por causa disso. Eles deixariam o cara ser estuprado, como acontece no filme, né? Mas sem renegar o fato de ser um homossexual que está preso, papapá, papapá. E a segunda coisa, que essa é mais engraçada, que é o final, né? Que você vê os dois se reunindo, né? Que provavelmente teria uma discussão, que já tem, inclusive, vou até citar qual é a série, do tipo assim, mas é óbvio que os dois têm uma relação homoafetiva, ficaram 35 anos presos. Por que teria? Teria, exatamente. Por que teria? Porque o filme é para... Não tem. Os caras têm uma relação de amizade a ponto de forjar uma determinada situação, né, de fuga, que é o que acontece no filme, que é maravilhoso, e passar uma mensagem cifrada pro amigo, olha, se você conseguir sair, eu te espero lá para a gente poder realizar o nosso projeto. E o projeto é o que é? Sair beijando, fazendo o famoso troca-troca? Não tem nada a ver. É amizade pura e simples. Wandinha, seriado da... Ainda não vi, não. É divertidíssimo. É muito legal. Tem que assistir. É muito engraçado. Eu tô afim, É muito divertido. Mas tem muitos comentaristas, né? O mesmo pessoal que falou que o Top Gun é um filme muito machista. Né? Falou que a Wandinha deveria assumir que é lésbica. Coisa, cara, que Aonde saco. tem isso? Eu falei, eu assisti a coisa errada, então, porque acho que não é a mesma coisa. Não tem nada, não tem uma insinuação do tipo, ela olhou para a colega de quarto, languidamente. Não tem nada disso. Você quer ver isso? Você Precisa ver, né? Precisa. Batwoman. Batwoman é um personagem criado em 2005, na DC Comics, foi criada para ser a primeira personagem gay. Sim. Ela é uma ex-fuzileira que resolve ser super-heroína, tal, com a ajuda do pai, papapá. Bom, a série não é bem isso. A série tem uma outra nuance. Mas depois que a Ruby Rose, que fazia a Batwoman, se acidentou e falou, não faço mais a série, porra, tentou fazer um duplo escarpado de costas, não sei o quê. A mulher é atriz, não é ginasta de solo. Ela não saiu. Aí botaram uma outra atriz, que durou mais 2 temporadas. Mas a série foi cancelada. Por quê? Porque as histórias eram ruins, não era o personagem. Ninguém está assistindo porque o personagem aqui. Não, a história era ruim. Isso é duro, né? Não é um que saco. vira uma espécie de uma anistia, né? Não é. O problema é o preconceito. Você fala, não não, cara, é ruim, cara. Você tem que assistir assim. Veja, é o que eu falo de forçar a barra. Tá lá no começo da 4ª temporada de Supergirl. Uma série leve e tal. Aí colocam uma personagem trans. Ok. Nos 3 primeiros episódios dela, o que é o personagem? Por que colocaram ali? Que é para colocar a personagem discutindo a questão do preconceito com os alienígenas de outros planetas que estavam vivendo na Terra. E estava tendo exatamente isso. Né? Não que fosse monstros, não, está tendo isso. Então, introduziram isso para discutir, obviamente, a questão do preconceito de modo geral, mas conseguiram uma atriz trans para fazer a coisa. Ou seja, ali não tem forçação de barra. Né? Porque, gozado que as pessoas não entendem. Por exemplo, tem um seriado Manhãs de Setembro, da Amazon. Né? Mas não assisti, não. Que tem um personagem trans, que é trans mesmo. Aí eu vi vários comentários, puta, o personagem tá fantástico, mas peraí, como fantástico? Ele tá fazendo aquilo que ele já faz. Bota lá o Tarcísio Meira fazendo um trans e convencendo que é trans. É verdade, cara. Ninguém para pensar nisso. Não, é importante que tem, eu acho que tem que ter. Aquele do Jeffrey Tambor, como é que chama aquele série? Transparente. Transparente, eu não assisti, mas era um ator. Mas é isso, mas Vamos fazer isso que é ator, né? Você pega ele numa situação completamente diferente e transforma ele, sabe? Mostra que ator, ele é. Você tem que fazer isso, mas não. É como você
tem aquela Patrulha do Destino também, tem um personagem chamado Homem Negativo, que na história original ele não é gay, mas não tinha personagem gay, botaram ele gay. E conta todo o arco de história dele, papapá. Agora ele tá sozinho, arrumaram um outro cara que de repente vai ser o namorado dele, mas não dá, ele é incompatível fisicamente, porque o cara é um facho de luz. Ele pode estar apaixonado pelo outro, mas assim, na hora que abrir o véu aqui, sai luz. Derrete o outro cara. Vou fazer o nome de uma lanterna. Né, não, eu queria aproveitar esse papo porre de correção política e tal, mas eu queria saber se o Fred tem alguma piada a respeito de série, eu posso pensar numa piada aqui, mas eu só quero fazer uma pergunta antes, assim, claro. Paulo. Ele disse que você sempre assiste séries, filmes que seus amigos geralmente te indicam, né? Assim, mas quando você tá no streaming, como que você faz pra procurar uma série X? Porque eu, particularmente, eu gasto mais tempo procurando do que assistindo, sim, né? Claro, porque eu sou muito do tempo da locadora, né? Que Bons a gente tempos, era maravilhoso alugar o filme no sábado pra você devolver só na segunda, né? Era maravilhoso. E eu perco muito tempo, assim, procurando o filme. Hoje, e na locadora não. Quando eu ia lá, mesmo que o filme fosse ruim, eu ia ter que assistir, né? Sim. Aí como que você faz... Mudou, né, cara? Mudou muito, porque mudou, hoje a gente tem milhares de filmes aqui, né? Não, eu faço o seguinte coisa, eu vou lá no índice deles, tem lá sempre o que está chegando no streaming, né? Então, todos os canais tem. Eu tenho, acho que o único canal que eu não tenho é o Lionsgate Plus, que era o antigo Star Plus. Sim. Que também não tinha nada ali. Tinha acabou sua água. Hã? Acabou sua água. Acabou minha água. Então, pô... Aqui é assim, cara. Assim, né? Aqui a gente bebe demais. Eu comecei a fazer desse jeito, óbvio, porque eu vejo, às vezes, por exemplo, a minha amiga Isabela Boscov, né? De vez em quando ela posta lá, acabei desse seriado tal, que eu não tinha visto, aí eu vou pela indicação dela. Às vezes bate, que realmente é uma série legal, às vezes não bate. Eu assisti uma que ela indicou, chamada The Bear, né? Que é uma série muito boa do Star Plus, que é sobre um jovem chefe de cozinha que vai trabalhar na lanchonete do irmão dele que se suicidou, né? E ninguém entende, pô, como é que um cara... Como chama essa daí? The Bear, o urso. Não vi, não. É que eu vi outra coisa parecida. Ninguém entende como um cara famoso, esse podia estar em qualquer super restaurante, está ali, num boteco de Chicago, né? Vai explicar ao longo da série, né? Realmente muito boa. E o que eu tenho achado muito divertido é assim, os caras produzem, a gente recebe o que vem aí no próximo mês. Então, dá uma olhada, tal, isso aqui é interessante e tal. Eles produzem muita coisa que agora tem 10 episódios de 30 minutos. Quando é desse jeito, eu acho fantástico. Mas não em tudo funciona. Esse meu amigo me indicou The Patient, né? No Star Plus, com o Steve Carell. Sim, né? sim. Você assistiu? Assisti inteirinha. É bom, cara. Médio. Não, veja bem, é boa. Até o último episódio. Aí, no último episódio, alguém falou assim, pô, deixa eu ir no banheiro e fazem uma... Eu não me entusiasmei. Falei, meu Deus do céu, você tem uma... E é uma série muito interessante porque fala assim, um belo dia um psiquiatra acorda acorrentado na cama. Quem é que acorrentou ele? Um paciente que ele vinha tratando, que depois ele descobre que é um serial killer. E o serial killer não quer mais matar ninguém. Então ele quer que o outro trate ele. E aí vai evoluindo de uma maneira assim tão interessante e ao mesmo tempo tensa, porque vai mostrando os problemas que o psiquiatra tem de família, nos flashbacks. É uma coisa bem interessante. Mas nem que chega o último episódio, você fala, puta, isso vai ser uma bela de uma... Não. Perdeu. Não acredito. Pelo amor de Deus. Para com isso! Eu assisti 9 episódios pra chegar desse jeito. Mas tá assim, não né? é? Porque meu último filme que eu fui no cinema, que é aquele ritual, eu vou entrar no cinema e vou ficar aqui, o que vier eu assisto, né? Praticamente. Foi o James Bond, foi o último. Foi o último que eu vi. Agora, realmente a relação é outra, porque você pega um filme, por exemplo,
assisto tudo da Marvel. Sou fanático pela Marvel e tal. Mas foi ver aquele Thor com a mulher lá. Esse Amor e Thor- Trovão. 10 Nossa. minutos, cara. 15 horrível. minutos. Eu falei, meu, o que fizeram com o Thor, cara? Pois é. E você sabe que a história original em quadrinhos, que é exatamente o filme, É? é muito melhor. Tem todo aqueles negócios do caçador de Deus e tal, só que focado do lado dela, né? Mas resolveram fazer do lado dele, nenhum problema, mas assim, o que é aquilo? É uma comédia romântica, é isso? Não é um filme de super-herói. Meu, mas não E tem nem graça, comédia, quer cara. dizer, é uma comédia, porque só tem palhaçada lá, coisa Só que tem não tem palhaçada, cara. romântica, desse tamanho. E assim, você falou de locadora, né? O grande problema que você tem hoje na hora de escolher, né, olhar nos menus e tal, o que tem de interessante, que é o jeito que eu faço toda sexta-feira, dar uma olhada para ver o que entrou de novo. Porque às vezes entra tanta coisa, entrou uma série... como é que é o nome? É uma série chamada... Ai, putz... Com o Stanley Tucci. The Last Man, não. Bom, é assim, ela se passa em dois ambientes. Num lugar está o Stanley Tucci, que é um prisioneiro da Câmara, no corredor da morte, e do outro lado está o David Tennant, em Londres, ele é um pastor, né? As duas histórias vão se cruzar porque uma coisa que o Tennant fez uma besteira de, sabe, erro de comunicação que vai se transformando num pesadelo, vai ter a ver com ele. Sabe... Vai girando nas duas histórias, você fala, onde é que isso vai se encontrar? E quando se encontra, é perfeito. Sim. Sabe? Nada como o talento inglês para fazer esse tipo de drama. Mas hoje você tem tanta coisa para você optar, e eu lembro sempre daquele velho, digamos, o velho perfil do cara que vai na locadora. A locadora tem 10 mil filmes, ele passa na sessão de lançamentos, olha, puta, acho que eu já assisti tudo. Aí ele fala, não tem alguma novidade? Meu amigo, tem 10 mil filmes, você não assistiu 10 mil filmes. Não assistiu. É que nem a história de os grandes críticos de cinema de hoje. Sabe, no mínimo você tem que ter assistido 1000 filmes daqueles, sabe? Veja 1000 filmes antes de morrer. Sim, sim. Tá certo que metade daqueles filmes não dá pra você assistir, porque não tem cópia em lugar nenhum, né? Mas tudo bem. Mas você tem que ter um cabedal, você tem que saber que, por exemplo, o Poderoso Chefão, tem não sei o quê, que Scarlett O'Hara, sabe? Tem que ter visto esses filmes. Tem gente que eu conheço que lida com isso que não assistiu Casablanca. Meu, aliás, falar nisso, fazer propaganda de graça aqui, existe um streaming brasileiro que chama Oldflix. Você conhece? Conheço. Meu, um belíssimo trabalho dos caras, porque você encontra essas coisas, você encontra séries muito antigas e esses grandes clássicos estão lá. Mas realmente, se você procurar, se você pega a HBO e vê a seção de filmes A a Z, é isso aí, cara. Você fica 1h30 vendo. Você tem uma base de cultura cinematográfica lá que Nossa, e o bom é que... impressionante, cara. E tudo restaurado, tudo exatamente. maravilhoso, cara. Quando o Disney entrou no Brasil, uma coisa que mais me surpreendeu foi pegar alguns filmes antigos e a restauração que eles fizeram. Incrível, né? cara. O meu filme predileto, e digamos assim, o filme que mais fez a minha cabeça desde que eu me conheço como gente, foi 20 Mil Léguas Submarinas, que foi o primeiro filme que eu fui no cinema. Com James Mason, né? 8, 9 anos de idade. Douglas, nossa Eu vi senhora. no cinema, né? Aquela coisa, era reprise, tá? O filme é de 54, era reprise, né? Eu assisti acho que em 68, por aí. E aí, tá lá. Tá lá, meu. Então eu vou assistir, porque Cara. ele não foi lançado, depois do Blu-ray, ele não foi lançado em Blu-ray pela Disney. E o que nós temos lá? Uma cópia em 4K. Uma puta qualidade. impressionante, É cara. muito boa. Né? Eu vi Bambi outro dia, também assim. Falar, nossa, foi feito ontem. Mas você não assistiu Buzz Lightyear? Pô, tem que assistir. Não, assisti. não. Assisti. Poxa, Buzz Lightyear eu acho que foi um tremendo desperdício de roteiro, cara. A ideia era boa. Era ideia é muito boa, boa. cara, Sabe uma coisa que eu fico bravo com esse Buzz Lightyear? Que assim, é pra contar a história do personagem, né? É um filme que é anos 90, assim, comecinho 2000. Eles podiam ter aproveitado, sabe, os anos 90, já que ele antecede o Toy Story, né? Sim. E não foi nada aproveitado. Nada. Mas é o tal negócio. Aí entra aquela história da lacração. A personagem que é amiga dele é gay. Né? Aí todo mundo fala, o filme foi um fracasso porque... Não, o filme foi um fracasso porque o filme é ruim. Até Sim, porque é um muito beijinho ruim. de 1 segundo, cara. Não tem nada a ver. Você nem olha. O saco é um filme é ruim. É a história desse outro filme. Eu assisti no Natal agora, O Mundo Estranho. Assim...
Puta, eu não- efeitos visuais legais, quer dizer, efeitos, computação gráfica e tal. Mas cadê a história? Não tem história. Aí você vê. É isso que me incomoda, né? Assim, você tem a questão. A Disney é boa porque ela coloca as relações pessoais para te contar uma história, né? Então lá, a Moana com a família dela, mas a história de tentar sobreviver com todos os problemas de magia e tal. Aí você coloca lá o personagem. Que tem problemas com o pai e ele tem o mesmo tipo de problema com o filho. Só que o filho é muito mais radical do que ele em relação ao pai. E você fica. Que raio de filme familiar é esse? A minha família só tem maluco, mas não é tão maluco quanto esse. Nesse caso, eu achei bem legal da Disney o WandaVision. WandaVision, muito WandaVision bom, eu achei, nossa né, senhora. uma mistura de experimentação com essa coisa tradicional. Meu, bem sacado. Cada aquilo lá. episódio Num estilo muito diferente. legal, é. cara. E Muito tinha bom. tudo uma razão de ser. No fundo, você fala, eles acertaram em cheio. Tomara que não faça a segunda temporada. Não dá, porque foi tão agora boa. ela entrou no filme do Doutor Estranho, né? Já com todas as coisas explicadas, né? Aí não tem E aí isso é uma coisa interessante, porque nos quadrinhos, a saga da Wanda nossa, é muito doida. É muito doida. Eu sei porque eu pedi explicação para um amigo meu que eu falei, eu já tinha visto isso aí, mas é isso aqui. Não, é assim, é isso mesmo. Durante um período inteiro, todas as publicações da Marvel estavam em volta dessa história, que é o seguinte: por causa do trauma que ela teve de perder os filhos, ela apagou a memória de todo o planeta. Isso é muito legal. Isso é do cacete. É igual o Super-Homem voltar ao tempo É. para salvar E a Lois deixar a Lane. história num baita de um buraco de roteiro, mas isso é só entre nós. Só Tudo entre bem. nós. É o Mário Mas- Puzo, afinal de contas, né? Mário Puzo pode, é verdade, cara. Meu, e você, Paulo, você acompanhou vários Oscars, né? Vários, nossa. Como é que ficou tão chato aquilo, cara? Que a última atração foi o soco do Will Smith. Foi a última coisa que... tem o soco do Will Smith. Porque é tão chato aquilo, cara. Você sabe que o mais engraçado de tudo é que todo mundo achou que aquilo fosse fake, né? E não foi. Eu também achei. Na Sim, hora, todo mundo. Eu fiquei esperando alguém dar risada. Eu falei, nossa, Não foi? Não teve. nem né? um sangue. Eu falei, não vai ser Porque, sangue. mas o motivo é um motivo técnico para saber que aquilo foi verdadeiro. Porque, assim, quando você sabe que desde que aconteceu aquele incidente com a irmã do Michael Jackson que apareceu com os seios de fora, ao vivo, as emissoras americanas criaram um sistema de salvaguarda de 5 segundos. É verdade, cara. Né? Um delay, né? Um delayzinho de 5 segundos. Então, você está ao vivo, se acontecer alguma coisa, apaga ou passa por cima, bota um blip, alguma coisa do gênero. Por que eu sei que aquilo foi de verdade? Porque se ele tivesse... Se aquilo fosse armação, a voz dele estaria com um áudio perfeito. E não você escutando pelo microfone do Chris. É verdade. Tá? Aquilo é onde revela a coisa. Porque senão eles tinham colocado, é fácil. Bota um pedestal ali do lado, ele vai ter uma brincadeira com o Chris. E não foi, não. Porque a mulher do Will Smith tá com problema, tá fazendo um tratamento de pele por causa de ter perdido o cabelo e tal. O cara tirou sarro. Você imagina, sabe, você tira sarro de tudo. É que nem o Rafinha fazendo aquela piada com um negócio de grávida, né? Sim. Eu acho que se ele tivesse falado da seguinte maneira, eu transaria mesmo grávida, continua sendo uma boa piada, mas não chocante do jeito que ele falou. Porque aquilo parecia uma coisa bizarra. É bizarro. É horrível, não repetiremos para não dar colher de chá. Porque assim, quando você faz piada com coisa muito dramática, né? Já teve um outro cara que falou sobre... Eu não sei, deixa pra lá. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar sobre cinema. Futebol. Mas você tinha perguntado uma outra coisa. O que é? Não, sobre o Oscar. Sim, o Oscar. Pois é. O Oscar, ele vai ficar pior. Tá, se você acha que tá ruim, vai ficar pior, porque eles colocaram novas regras dizendo que os filmes têm que ter inclusão, né? Eu não consigo entender aonde. Porque assim, se o personagem... não tem esse personagem, vamos colocar ele no filme. Que filme que é? É Godzilla versus Mothra. Mothra tem que ser lésbica. Porra, né? Não tem sentido. Forçação de barra, não força a barra, deixa a coisa fluir. Quer criar alguma coisa? Né? Quer criar um filme do tipo... Como é que é o nome do filme? Como é que é? Azul é a cor mais quente, né? Ou então, um filme brilhante, um filme fantástico, que é o... Não é Pandora, como é que é o nome do... É Pandora, não é Pandora, o filme brasileiro? Não, tem um nome
do prédio com a Sônia Braga? Tem sexo... Aquários. Aquários, que tem Nossa, uma cena de felátio ao vivo e em cores, que o pessoal foi, nossa, esse é o filme que vai ganhar Cannes. E todo mundo ria, o pessoal riu, né? Porque o filme é muito ruim. Por um instante achei que tinha achado bom, cara. Não, para! Ó, veja bem, Ufa, o cinema brasileiro tem muita coisa muito boa, tá? Teve, Tem comédias e tal, mas quando esse pessoal acha que tem que fazer filme pros amigos, Meu com Deus o nosso dinheiro, do céu, é a história de indicar o... Não, Quando eu- esse cara, esse pernambucano, ele fez um depois, que eu esqueci o nome dele. E um amigo meu foi descrever. Como é que chama esse filme que ele fez depois, Não sei, cara? eu já não gostei desse daí. Mas... Cara, ele fez um filme depois, assim. Ah, porque acontece isso, acontece. Eu falei, já sei. É a burguesia nacional se aliando ao imperialismo para. Eu falei, isso não é filme, cara. Para com isso, cara. Isso é tese de mestrado na USP. pô, sabe? Para com isso, não é filme. Você sabe que eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que esse pessoal esqueceu que os anos 60 já passaram. É. Né? Não. Agora vão voltar com tudo. Pô, Ih, agora vai ter já foi. Não, mas aí que tá. Você sabe que é engraçado essa Nossa, polêmica, né? cara. Lei Rouanet, isso aqui. Mas durante muito tempo, a Embrafilme, que é uma empresa estatal do governo militar, sustentou todo mundo que fez filme. É. Mas ninguém fala disso, não, porque o regime militar, os ditadores, censura, é verdade, cara, é isso mesmo. Teve isso, ok, teve. Tá, e aí? Que você vai continuar vivendo do passado? Não dá, né? E era ruim também, né? E era ruim, tem muita coisa que era muito Era ruim. um negócio, eu não vou dizer que é tudo generalizar, mas É. quando você... Meu, eu não sei, pra mim, aliás, seguindo o princípio da Oeste, cara, filme é um produto, vendeu, mereceu. Sim. Sabe? Não que você vai apelar com isso, você vai fazer, mas se é um produto que as pessoas gostam, né? Tipo, o vento levou. O vento levou, Até né? hoje você tá pagando pra ver de algum Não, jeito. o dia- Que é bom, cara. Você não lembra vai- quando o cara do New York Times escreveu que esse filme não devia estar no acervo da HBO Max? Eu falei, hã? É. Não, porque é um filme racista. É um filme racista, e daí? E daí? É um marco na história do cinema. A personagem principal é a mulher mais empoderada que eu conheço no cinema, que é a Scarlett O'Hara. Não é Johansson, que essa é outra. Também empoderada, mas Ela é empoderada, é outra. E outra coisa, como é que você pode aprender fazer uma coisa melhor se você não vê as cagadas que você fez no passado? Não é? Não tem isso. Aprender com o passado para não repetir os erros e fazer um futuro melhor. Então tem que deixar os caras verem esse filme. Eu assisti O Vento Levou no Cinemetro, numa dessas reprises com cópia nova e tal, né? E eu tava isso nos anos 80, eu tava naquela fase de ver filmes widescreen, Widescreen, né? Aquela coisa bonita. Cinerama. E o filme é quadradão. Ele é 16 por 9, 3 por 4. 4 por 3, né? Aí eu assisto o filme, aí de repente tá lá o pessoal da Ku Klux Klan. Mas do lado da heroína, eu falei, pô, que é a Olivia de Havilland, né? Eu falei, que cacete é esse? Aí você vai assistindo. Ah, claro. Ah, porra, Atlanta. É que nem você descobrir o que foi que aconteceu em Tulsa. Quando eu assisti o seriado do Watchmen, né, que eu vi o filme, vou assistir o seriado, e começa todo com a história do que aconteceu em Tulsa. Para quem não sabe, Tulsa foi uma das cidades mais modernas durante os 30 primeiros anos do século XX. Era tão empoderada que ela tinha sua própria bolsa de valores. Nossa. Aí, numa noite, o pessoal da Ku Klux Klan invadiu a cidade e mataram 2.600 pessoas negras. Nossa. Passaram... E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, isso não está muito forte para um filme de ficção, para um seriado de ficção, não. Deixa eu pesquisar. As pessoas não fazem isso, né? Fazer pesquisa, dar trabalho, descobrir a verdade. Nossa, olha assim. Aí eu fui lá e falei, nossa, que é isso? Você tem 4 páginas da Wikipédia falando sobre o assunto, né? E aí, logo em seguida, a HBO lança uma outra série que meu Deus, uma série com aquele cara, uma série de terror, né? Que culmina com a questão de Tulsa, né? E você fala, porra, por que isso? Porque tem uma hora que você não pode mais esquecer o passado. Você tem que mostrar que, olha, fizemos uma cagada lá nos anos 20, então tá aqui, ó, estamos expondo. Mas quem expôs isso? Não importa, nós estamos expondo. Se o roteirista é negro, azul, não importa, o cara escreveu uma história verde, que botou lá o raio do negócio acontecendo, é por isso que você tem que revisar a história. Não, e você pega aquele famoso Nascimento de uma Nação, do Griffith. Nossa Senhora! Cara, que é um filme, é um filme de 1910, acho.
Os heróis são a Ku Klux Klan. Exatamente. Tem. Mas é um puta filme. Ele inventou o cinema moderno. Exatamente. Ali. Então, vamos relativizar essas coisas, pelo amor de Deus. Não precisa, concorda, assim. Coisa a gente já chata, tá num momento em que tudo pegação. Não tá relaxado, porque, assim, uma vez eu discuti com um amigo meu, ele me perguntou assim, qual que era a função do cinema. Eu falei, divertir. É comer pipoca. Não, ele tem que ensinar. Eu falei, você assistiu muito filme do cineasta russo? Eisenstein. Você assistiu muita coisa do Eisenstein. Tá? Que era, inclusive, diretor de teatro e descobriu o cinema, um jeito de propagar as informações para a massa. Eu não sei porque esses caras que fazem coisa para massa não abriram rotisserie. Não é? Muito mais. Eu quero fazer pra massa. Então, aqui tá temos aqui um rondelli, o espaguete. Quer fazer mais, exatamente. Os caras não fazem, querem fazer massa. Ah, meu Deus. E essa mentalidade no Brasil tá até hoje, cara. Não mudou muito. Mas é o tal negócio. Eu fiz uma matéria polêmica, né, que quase não foi publicada lá no 140, porque no meio da matéria eu vi uma pesquisa que me deixou, não sei se chocado, assim, ok, mais do óbvio. O pessoal da Universidade de Santa Catarina fez uma pesquisa com, digamos, aval de todas as entidades classistas de jornalismo, né? Uma pesquisa genérica sobre quem está trabalhando hoje, né? Eu acho que é um universo de 8 mil, 9 mil pessoas. Ou seja, bastante. Acho que é mais ou menos isso nossa população jornalista que está trabalhando hoje. E lá tinha uma questão sobre questão de identidade política. Bom, resultado da pesquisa: 80% é de esquerda. Claro. Me surpreendeu? Não. Nunca me surpreendeu, porque desde a época que eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na Tupi, no meio do regime militar. Eu recebia telefonema do tipo, aqui a gente, não sei o que, está proibido falar sobre batata frita. Gente, não pode falar sobre batata frita. Você vendeu, você não podia atender. Ué, mas eu estou aqui, a minha função é atender o telefone, né? E assim, eu vi tudo isso acontecer. Eu também, cara. Você também? Eu comecei sendo censurado, cara. Então, Só que era uma censura, como escreveu o nosso José Roberto Guzzo, era uma censura, um funcionário que fala, isso não pode. Agora, antes de saber, você já fica... Você não pode falar sobre tal assunto. Agora vamos falar sobre censura. Opa, vamos lá. Sobre série e censura. O pessoal da HBO fez uma série chamada Magnífica 70. Sim, que era plágio. Exatamente. Assisti a série inteira, as 3 temporadas e tal. Eu assisti mais em função de que as pessoas que produção são meus amigos há muito tempo, então eu assisti. Mas eu falei para um deles o seguinte: por que vocês fizeram isso? Depois terminou. Porque assim, a ideia é muito legal, contar os bastidores da famosa Boca do Lixo, sim, onde nasceu o cinema alternativo. Eu falei que é plágio, não diz que foi um plágio total, mas foi inspirado num livro do Marcos Rey. Sim. Totalmente. Não sei se eles citaram esse livro, deviam ter citado, porque é um livro maravilhoso. Só que aí que tem o seguinte, você tem toda a estrutura, então dá para você contar um monte de coisa, que inclusive quando chega no final, deveria já mostrar como é que é a transição da Boca do Lixo de filmes para cinema pornô. A Boca do Lixo virou teatro de filme pornô, inclusive foi lá que nasceu Coisas Eróticas número 2. Um filme que ficou 1 ano e cacetada. Num cinema lá da São João, que eu não lembro qual, eu fui assistir, óbvio, né? Assisti, sala lotada, aí aparece a primeira cena de sexo, todo aquele silêncio e tal. Aí eu fui assistir outra vez, porque tinham falado que diminuiu a frequência, vamos lá assistir de novo. Aí nas cenas de sexo, né? Você já viu, isso virou Brasil, porque começaram a tirar sarro, olha o tamanho do dito cujo, não sei o quê, papapá, virou Brasil. Mas, primeiro, tudo assim. Qual que é o problema da série? A série pega um censor... que é o centro, né? É. Eu não vi, cara, mas veja, e ele fica apaixonado por uma atriz, e aí ele sai da censura e vira roteirista. É duro. Isso aconteceu, nossa, naquela época, o que aconteceu de censor virar roteirista? Era muito nossa, normal, era coisa muito normal. Todo mundo fazia. A Vingança Arte venceu a censura da ditadura militar. Ai, meu saco. Tédio, cara. Nossa. Paulo, vou te falar. Essa aqui foi a nossa primeira conversa. Infelizmente, porque eu quero que você volte daqui, né?
E o Fred também vem aqui, porque tá muito, muito bom, cara. Não, Essa aqui é a primeira temporada da nossa É, conversa. vamos fazer uma série. Uma série inteira. Meu, foi muito legal você ter vindo aqui. Realmente, é uma pena eu ter que parar. Não, sem problema. Pô, afinal de contas. O problema é pra gente. Tá na hora do porque almoço, eu queria, eu queria continuar, porque tá muito divertido, cara. Falar, mas assim, super obrigado por você ter vindo. Não, agradeço o convite. E vamos fazer outra vez. Claro, com certeza. Porque a gente renova. Daqui a um tempo a gente se vê, a gente vai ter outros assuntos. Assim espero, né? Vai. Assim espero que a gente continue no ar. Não, e o bom é que a gente pode falar isso com testemunho de causa, né? Porque a gente já passou por isso, né? Agora já é mais divertido, né? Porque não tem nenhum stripes, né? Tristeza. Meu Deus. Mas olha, esse é um assunto que eu adoro discutir. Cultura pop em geral. Você sabe que eu participei de um programa de cultura pop me chamaram para fazer, que era com o... Oh, meu Deus do céu, aquele publicitário famoso. O publicitário? Que fez aquele outro seriado tá demitido, não sei o quê. Justus. O Justus, exatamente, chamado 1 contra 100. O que era o programa? Eu responderia perguntas de cultura pop, né? Contra 100 pessoas. E cada vez que eu respondesse e fosse contrário ao delas, eu eliminava as pessoas, né? Eu falei, vou lá. Isso aí, cara? Foi lá. Porque o filho do Justus, do primeiro casamento, o Ricardinho falou assim, não, porra, ajuda, porque você manja tudo e eu acho que um programa vai ser diferente e tal. Tá bom, ok. Aí eu fui lá, aí eu respondi a primeira pergunta, a segunda pergunta. A quarta pergunta é uma pergunta muito capciosa, que é assim, quem é o milionário da cultura pop? Bruce Wayne, o Marcos Malfoy ou o Tio Patinhas? Né? Pois bem, para quem não sabe... Essa pergunta é fundamental na história da humanidade. Para quem não sabe, não existe dinheiro na estrutura da Disney no Brasil. Lá fora era dólar, aqui era... Ele ganhava patadas ou patacas. Não, patacas, alguma coisa assim. E ele tinha um quaquilhão de dinheiro. Isso. Era o nome do dinheiro dele. Quaquilhão, E aí me perguntaram. E aí eu coloquei Bruce Wayne, porque no que eu conhecia, ele tinha tido um terremoto em Gotham City. E ele reconstruiu com o dinheiro dele. Ok. A cidade inteira. A cidade inteira. Pô. Então eu respondi, obviamente, Tio Patinhas, porque minha filha depois você esqueceu que ele é avarento, ele não gasta dinheiro com nada. Eu falei, não, mas isso tá errado. Só que eu não quis discutir nem nada, porque depois eu falei, mas não dá para você comparar, porque a revista Forbes comparou e deu dólar. Ah, é? Tá em moeda, porque lá nos Estados Unidos eles não vão mudar City é parte dos Estados Unidos. Exato. Não, e o Tio Patinhas é milionário em dólar. Lá não tem essa diferença. Quem colocou a diferença do dinheiro para facilitar de não ter que ter quantos cruzeiros você vai gastar, quantos novos cruzeiros, cruzados, ou seja, lá qual é o nome do dinheiro, eles botaram essa coisa genérica, né? Eu sei porque eu já li muita coisa. E eu falei, quer saber de uma coisa? Esquece. Durante uma semana eu falei, ai meu Deus do céu, que saco. Encontrei com um cara numa padaria, você participou daquele negócio, né? Pô, pena que você não soube que era o Tio Patinhas. Poxa. Isso ficou, cara. Putz. Cara, não existe nada mais importante que cultura pop, cara. Exatamente. Sem isso aí. Nós três aqui, a gente... Não, porque tem outras coisas importantes, mas não tão importantes quanto cultura pop. Não, tem, por exemplo... Bala de coco, também acho importante. Mas faz parte, né? Faz parte, cara. É como ir no cinema sem comer pipoca. Não tem sentido, tem que comer pipoca. Né? É verdade, cara. Bom, Paulo, muito obrigado. Cara, de novo, eu vou agradecer de novo mais uns 25 minutos aqui, porque vamos fazer de novo isso. Vamos fazer, claro. Mais. Obrigado ao Fred por ter Eu que agradeço aqui pela aula, né? Que aula, o quê, cara? Os meninos aqui são... É só transferência de cultura, rápida. Rápida, transferência. Tipo, dá uma... Pessoal, amiguinhos e amiguinhas, assinem a Oeste, inscrevam-se no nosso canal e... Até a próxima.